E aí, pessoal, bom dia, boa segunda-feira. Vamos começar com tudo aí. Hoje a gente vai falar sobre três coisas muito importantes, fundamentais, eu diria, para que os seus objetivos realmente aconteçam, para que você seja realmente mais produtivo. Lembrando que produtividade é você caminhar, fazer o que tem que ser feito para chegar onde você realmente quer chegar. Não existe produtividade quando você fica fazendo um monte de coisas que não estão alinhadas com um objetivo claro, com um real objetivo, com uma real conquista. Então, voltando lá no começo, a gente precisa de um objetivo claro, um plano de ação, tarefas, definir tarefas claras e assim por diante. Mas sobre o que a gente vai falar hoje? Sobre os três últimos passos de forma mais cognitiva agora, de novo, para conquistarmos essa produtividade. Então a gente já definiu o objetivo, a gente já definiu um plano de ação, a gente já definiu tarefas, você já foi diligente, você já está fazendo uma coisa de cada vez e várias outras dicas que eu dei. Mas as três dicas de hoje. A primeira é: analise os seus resultados. Não adianta, não tem como você ser produtivo se você não acompanha o que você está fazendo. Imagina, você está fazendo uma casa e aí no dia que você vai colocar as portas dentro da tua casa, você percebe que você não deixou espaço para a porta, que você não deixou espaço para a janela, que não tem como entrar na tua casa, que a tua casa não tem teto. Não faz sentido. Você tem que acompanhar os seus resultados, acompanhar se o planejamento está sendo executado, se o planejamento está sendo bem executado, de forma diligente. Ah, Ronaldo, eu fiz a minha casa e eu deixei as portas do jeito, a abertura das portas. Ok, mas ela tá certa? Ela tá do tamanho certo? Ela tá na angulação certa? Tá reta? Porque se não tiver, vai ter que ajustar. E é muito melhor. E tá tudo certo ajustar. É muito melhor você ajustar no meio do caminho do que ver lá no final, depois que tá tudo praticamente pronto, que você não fez nada do jeito que deveria ter sido feito. Não faz sentido isso. O quanto mais rápido você conseguir avaliar os seus resultados, avaliar o teu caminho, melhor. Quanto mais você conseguir ter clareza, ter números para avaliar se está caminhando certo ou não, melhor. Imagina uma pessoa que quer emagrecer. Ela tem 80 quilos e quer pesar 70 quilos. Isso ela definiu lá no começo do ano, aquelas metas de final e começo de ano que são clássicas e que todo mundo esquece na segunda quinzena de janeiro. Ah, eu quero emagrecer 10 quilos, eu quero sair de 80 para 70 quilos. Show, perfeito. O que faz mais sentido? Essa pessoa olhar na segunda semana e ver que na verdade ela engordou 1 quilo, ou ela no final do ano perceber que ela engordou 12 quilos. Ao invés de estar pesando 70, ela está pesando agora 92. Não faz sentido. Só que quantas vezes a gente faz isso com a nossa vida? Então, segundo a dica de hoje, a primeira dica de hoje, reveja os seus resultados, avalie os seus resultados, analise os números. Por isso que é importante você ter uma meta muito clara. Quando a meta é abrangente, ela é genérica, ela tá de qualquer jeito, você não consegue acompanhá-la ao longo do caminho. Muitas pessoas pecam simplesmente porque elas não tornam a meta delas mensurável. Segundo ponto, se precisar, replaneje. Tem uma máxima do ciclo PDCA que ninguém fala, eu não sei se toda vez que eu pergunto para alguém que fez administração, para alguém que já ouviu falar nesse ciclo, que entende desse ciclo, essas pessoas não pararam para avaliar isso. O ciclo PDCA ele diz que você vai errar sempre. Sempre. Porque se ele não fosse, você não precisava replanejar. E esse é o ponto. Replaneje sempre que necessário. Ah, Ronaldo, eu queria emagrecer 10 quilos e agora eu vi que eu engordei. Ok, agora você tem 11 meses para esses mesmos 10 quilos. Tá tudo certo. Ajusta, arruma, faça diferente.
obtenha novos conhecimentos, obtenha novas habilidades, desenvolva isso ao longo de uma forma mais intensa a partir de agora, ou dá uma arrancada um pouco maior e recupere esse tempo. Eu não sei o que você tem que fazer. Aí tem uma coisa muito importante, eu falei recuperar o tempo. Nós nunca recuperamos o tempo. O tempo já foi, já acabou. A única coisa que você pode fazer é talvez dar uma intensidade para chegar mais perto de onde você já deveria estar. Então, não existe esse negócio de recuperar o tempo perdido. Você vai o quê? Acelerar, fazer mais em um curto espaço de tempo para em algum momento chegar aonde você já deveria estar. É o máximo que você pode fazer. Mas isso só acontece se você replanejar. Tem coisa dentro de uma casa que não adianta você querer fazer mais rápido, que não vai mudar. Ronaldo, por exemplo, o quê? Por exemplo, a cura do cimento. Ela vai demorar 28 dias. Você querendo ou não. Você pode até pagar mais dinheiro por um aditivo, mas que também não vai fazer as coisas, o cimento ficar curado em 2 dias. Vai ter o seu tempo. Não adianta você querer mudar isso. Tem coisa que precisa de um tempo e você precisa respeitar isso. Respeite esse tempo. Esse tempo vai fazer muita diferença nos teus resultados. Então, primeiro ponto, avalie os teus resultados, avalie se você está no lugar que você gostaria de estar. Imagina uma viagem, você está saindo de Curitiba e indo para Minas Gerais. Quando você olha, você está passando por Joinville. É óbvio que você está indo para o lado errado. Só que é muito mais vantajoso você perceber que está indo para o lugar errado no comecinho da viagem, talvez com GPS ou talvez olhando as placas, do que chegar em Florianópolis e falar assim, putz, agora eu tenho mais 4 horas de viagem porque eu tenho que voltar tudo que eu andei errado. E aí você vai precisar fazer o quê? Quando você vê os resultados, que talvez estejam bons, às vezes passaram e não deveriam ter passado, às vezes você está atrasado, você replaneja e tá tudo certo. Não tem problema, o problema é não replanejar. O problema é não avaliar. O problema é não olhar para o que você está fazendo de errado. Muitas pessoas erram, perdem suas oportunidades simplesmente porque elas não querem ver. E aí tem a inteligência emocional. Olhar para o que errou, respeitar isso, mudar isso, é inteligência emocional. E por último, na verdade não é nem uma coisa que você tem que fazer, é realmente uma dica. Não é uma regra, mas deveria ser. Volta para o primeiro ponto. Lembra lá na semana passada quando eu falei, olha o seu objetivo, defina o seu objetivo? O que você vai fazer agora? Avaliar se esse objetivo ainda faz sentido, ver se você precisa reestruturar esse objetivo, definir esse objetivo e continuar tudo do primeiro passo. Não adianta você querer fazer as coisas de forma produtiva sem voltar para o primeiro passo. Você vai precisar. Por quê? Porque o primeiro passo é o objetivo. Às vezes você percebe que aquele objetivo não faz mais sentido para você. Ah, eu quero fazer uma casa de um andar só. E aí você começa ao longo do caminho, vê que talvez você precise de mais espaço, de um pouco mais de separação nas coisas. E aí você entende que precisa fazer uma casa de 2 andares. E aí, se você não voltar para o teu objetivo, não reestruturar, não organizar, não redefinir, não definir de uma melhor maneira, você vai continuar do mesmo jeito, uma coisa que é passada, para uma coisa que era de um momento antigo seu, e agora você já é uma outra pessoa. E tá tudo certo mudar, tá tudo certo adequar, tá tudo certo reajustar. Você só não pode ficar fazendo a mesma coisa que não faz mais sentido para tua vida. Então, analise teus resultados, veja se você está caminhando do jeito certo, veja se você está indo para onde você realmente deveria ir. Depois, replaneje se necessário e volta para o primeiro passo, volta para o objetivo, veja se esse objetivo realmente faz sentido. E aí você volta para tudo que a gente já falou. Traz teu plano de ação, defina suas metas, defina suas tarefas, defina uma rotina, respeite seus horários, faça com diligência e várias outras coisas. Garanto que se você fizer isso, se você tornar isso um ciclo na tua vida, um estilo de vida,
teus resultados, a tua produtividade vai aumentar de forma exponencial. Exponencial. E aí tem várias outras coisas que a gente vai conversar ao longo da semana para amplificar. Mas se você não fizer isso, desista. Você não será produtivo, você não será produtiva, você não vai atingir os teus resultados. Lembra, produtividade é você produzir algo da melhor maneira, num espaço de tempo mais curto possível. Lembra de um bolo. Depois que você organiza o bolo inteiro, mistura ele, coloca ele no forno, ele precisa ficar um tempo certo. Não adianta aumentar a intensidade que ele vai queimar, não adianta diminuir a intensidade que ele não vai ficar bom. É a intensidade certa pelo tempo certo. Fechado? Então tenha um excelente dia, analise o que você fez, analise se está dando resultado, se está fazendo sentido, parametrize isso e volte. Se fizer sentido, replaneje, reajuste as rotas. Eu tenho certeza que muita coisa vai acontecer e depois volta para a estaca inicial, para o teu objetivo, veja se ele ainda faz sentido e continue a tua trajetória. Fechado? Então aproveite que segunda-feira é um excelente dia para fazer isso. Tamo junto!